A Prefeitura de Manaus informa. A chegada de uma nova vida gera o sentimento de esperança. E quando o amor de mãe floresce, os cuidados com a saúde vêm junto. Por isso, a Prefeitura mantém o atendimento a grávidas e mães de recém-nascidos, seguindo medidas de distanciamento e higiene. Cuidar da saúde é missão de mãe. Proteja-se contra a Covid-19 e assegure o bem-estar do seu maior tesouro. Prefeitura de Manaus. Tudo bem? Boa tarde. Mais um programa Passando a Limpo aqui pela TV CM7, também pelo portal CM7, portal que é o mais querido seu, da Zona Leste, da Zona Sul, de leste a oeste de Manaus. Muito obrigada pela sua audiência, eu te espero agora. Chame o vizinho, chame seu melhor amigo, chame todas as pessoas que você conhece agora, já, nesse exato momento. Sabe por quê? Porque você vai falar agora com Alfredo Nascimento, que é meu convidado especial, que está aqui do meu lado para falar de todas as intenções dele na Prefeitura de Manaus. Bem-vindo, Alfredo Nascimento. Vou falar seu Alfredo Nascimento, fica ruim, né? Alfredo Nascimento. Obrigado, Silene. Prazer estar aqui contigo, com os teus telespectadores, para falar um pouco do que será essa campanha e do que eu fui quando prefeito da cidade de Manaus por 3 vezes. Pois é, muito importante, né, relembrar, conversar e mostrar para que se vem novamente, né, e por que se vem. Gente, vamos falar agora. Alfredo Nascimento é candidato a prefeito de Manaus. Alfredo Nascimento tem 68 anos, casado há 40 anos, até mais, ele já me disse que mais de 40 anos. Tem 2 filhos e 4 netos. É formado em letras e matemática. É presidente regional do Partido Liberal, do PL. Foi superintendente da SUFRAMA e secretário de Fazenda e de Administração. Assumiu a Prefeitura de Manaus em 1988 como interventor. Foi vice-governador e permaneceu no cargo até 1996, quando foi eleito prefeito da cidade de Manaus e reeleito em 2000. Foi senador do Ministério dos Transportes e deputado federal. Bom currículo, hein? Bem experiente, sabe o que está fazendo, como é que é toda essa maratona política, essa experiência política que trouxe o Alfredo Nascimento novamente a disputar uma eleição. Olha, Sileide, as coisas acontecem na vida da gente quando Deus quer. Então Deus me fez ocupar todos esses cargos. Eu sei que pessoas muito mais preparadas do que eu, com muito mais vontade do que eu, poderia ocupar esse cargo ou esses cargos, e Deus me escolheu para isso. Eu procurei ao longo do tempo dar a minha contribuição, procurei sempre fazer de forma correta a minha atividade para ter novas oportunidades. E eu sou muito feliz, eu tenho uma família maravilhosa, já tenho hoje 4 netos, 2 filhos, e agradeço muito a Deus por tudo isso, porque Ele me deu muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Ser candidato a prefeito de Manaus é um desafio novo, Eu fui conhecer o trabalho que fez o Arthur na cidade de Manaus e a recuperação que ele fez da cidade. Ele recebeu uma cidade destruída quando ele assumiu a prefeitura em 2013. A prefeitura tinha uma dívida monstruosa, né, 350 milhões de dívida. A prefeitura tinha um déficit da Previdência de 3 bilhões de reais, o que significa dizer que se o Arthur não tivesse sido prefeito, os aposentados não estariam mais recebendo salário. Mas é importante lembrar que antes do Arthur, quem era o prefeito? Só para chegar na memória das pessoas. Era o Amazonino Mendes. Aí ele deixou toda essa dívida. Toda essa dívida. E o Arthur recuperou. Hoje a Previdência é a primeira colocada do país. Sim. Ela é superavitária, tem um superávit de 1,5 bilhão de reais, além de outras realizações. Ele promoveu o equilíbrio fiscal da cidade, o que dá a oportunidade para mim, que sou um governo, que pretendo ser um governo de continuidade, claro que tendo o meu estilo, fazendo do meu jeito. Sim. Mas eu não vou fazer como normalmente fazem.
Se alguém de oposição ganha uma eleição, a primeira coisa que faz é acabar com aquilo que estava funcionando bem, porque Sim. aquela coisa é a cara do político que sai. Normalmente faz isso. Por isso que a política está muito desmoralizada, as pessoas não acreditam mais na política. Fizeram isso comigo quando eu saí da prefeitura. Eu tinha um programa chamado Médico da Família, que o médico atendia em casa, que prescrevia o remédio. Já. Mas acabaram com todos os programas que pareciam comigo. Não dão. E eu, claro que eu vou dar continuidade. Ao trabalho que ele. Aquilo que é bom, né? Me diga assim, teve a convenção, né? E nessa convenção, essa semana, saiu já a sua parceira, né? A pessoa que vai estar com o senhor. Junto comigo, de vice. E essa convenção, com a união do PSDB, com o apoio do prefeito Arthur Vigílio, me conte um pouquinho para chegar nesse acordo, né? Porque as pessoas têm muita preocupação, porque as pessoas se unem a outro, porque não é por afinidade, mas tempo de TV, ou não é para dar continuidade, mas sim para... Como foi essa aliança, esse momento de... É assim, é bom que é uma coisa muito íntima, mas para as pessoas compreenderem como funciona a política, eu conversei com o Arthur muitas vezes. Sim. O Arthur foi procurado por todos os candidatos a prefeito, praticamente todos. Uns 2 aí não procuraram, que são mais à esquerda e tal, mas os outros todos procuraram querendo o apoio do Arthur e da prefeitura, até porque não tem como esconder o bom trabalho que ele fez na cidade. E ao contrário dos outros, o Arthur me procurou e disse para mim assim: Alfredo, você é o cara que pode continuar o que eu estou fazendo, porque você tem um jeito de fazer política diferente, você é um cara tranquilo, calmo, e eu sei que você vai continuar as coisas que eu fiz, que são boas, e vai até melhorar muito mais essas coisas. E nós conversamos bastante até que nós conseguimos chegar ao entendimento. E nessa composição, eu sendo candidato, que sou do Partido Liberal, o normal é o PSDB indicar o vice na composição. Sim. E foi a única coisa que foi indicada, né? A única coisa que foi indicada foi a vice, né? Que é a Conceição Sampaio, uma mulher preparada, competente, que tem uma boa experiência, foi vereadora, deputada. Sim. E tem uma experiência no executivo, uma mulher que está muito ligada às coisas sociais, coisas que ajudam as pessoas, coisas que chegam lá na ponta. E é muito parecido com a política que eu gosto de fazer. Há uma afinidade muito grande. E ela não é muito de confusão também. Não, né? Não é de confusão, ela gosta muito de servir, gosta de ajudar. E é isso que eu pretendo fazer, porque eu quero trazer projetos novos para agregar esse trabalho que fez o Arthur. Você sabe que existe a maldição do vice, né? Não terá com a gente. Do vice que é o mal do candidato. E tem aqueles que já são vice, já pensando em ser o prefeito. Posso revelar uma coisa? Sim. Olha que coincidência boa de Deus. Eu sou padrinho de casamento da Conceição Sampaio. Ninguém sabe disso, Pois Manaus, é, bom saber. Que coisa boa. Como padrinho de casamento você não vai, né? Não. Então, mas E mulher não gosta... Né? Não e tem pelo problema. que eu vi também, são só 2 candidatos à prefeitura que colocaram a mulher, né, como vice. Os outros são todos homens. E eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. Sim. E eu tenho já 37 anos de vida pública. E eu percebo que a mulher tem o sentido muito mais apurado do que nós homens. Que pode ajudar, né? E ajuda muito mais, enxergam com muito mais facilidade. A mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, o homem não. O homem mistura se fizer isso, deve estar mal acostumado a fazer uma coisa de cada vez. E o sentido apurado da mulher ajuda muito, eu sei que ela vai me ajudar muito, nós vamos governar a cidade de Manaus a 4 mãos. Sim. Ela é muito disposta, gosta muito de trabalhar. E o senhor se dá bem com ela? Muito bem, muito bem. Nós vamos passar limpo, o senhor está no programa Passando a Limpo, nós vamos passar limpo daquilo que o seu adversário poderia falar, que no caso é da BR, quando o senhor foi ministro. 319. Não é? A BR-319, o senhor foi ministro do Lula, e as pessoas, com certeza, seus adversários políticos vão querer usar. Mas é boa essa pergunta. E eu queria muito que o senhor falasse, porque agora o Bolsonaro já está caminhando com a BR, mas o senhor teve essa passagem como ministro e as pessoas, com certeza, vão querer dizer, ele não fez a BR. Esclareça um pouquinho, passe a limpo. Vamos falar a verdade sobre a BR-319. Sim. A BR-319 tem 877 quilômetros. Eu fui ministro quase 5 anos. Sim. E construí 477 quilômetros e faltam 400, que é a parte que chama o meião da rodovia. Enquanto se discutia o licenciamento do meio, estrategicamente, eu que era ministro, que tinha o recurso, trabalhei nos extremos e concluí. Mais da metade da rodovia foi feita por mim, não é que eu não fiz a rodovia. Eu já saí de lá
há quase 10 anos e não foi colocado um único metro de asfalto na BR-319. Hoje, com o trabalho que eu fiz no meião da rodovia de recuperação, tem linha de ônibus de Manaus para Porto Velho, linha de ônibus de Manaus para Humaitá. Você sai é do interessante falar da BR, que ela não é só o pedaço que não está asfaltado, né? Ela e tem o que um foi clima, asfaltado? assim. Nos últimos 26 anos, nenhum centavo foi colocado da BR-319 por nenhum político desta terra, nem da região. Todos os recursos que foram colocados lá foram colocados por mim, Alfredo Nascimento, e eu executei ao longo desse trecho, não é, 28 pontes. Tem uma ponte sobre o Rio Madeira que liga o Amazonas a Rondônia, que tem 1.100 metros. Eu construí pontes sobre o Rio Castanho, sobre o Rio Tupana. Só falta uma grande ponte ao longo da 319, que é na parte do meio, de cerca de 350 metros, Isso, que é o Igapó-Sul. Olha, é muito importante Ninguém para você, conta, que né? é adversário político aí, quiser usar isso, que nós vamos publicar, inclusive, isso. Eu gostaria até que sua assessoria mandasse para a gente também. Aproveitando agora que o Patrick Jones já está ao vivo, lá na Zona Leste, ou Zona Leste? Tudo bem, Patrick Jones? Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui com o candidato à Prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento. Obrigado pela tua participação, Patrick. Pode mandar ver. Sileide Mussalen, a nossa apresentadora loira oficial do Passando a Limpo. Ela que coloca aí os pré-candidatos na parede. Vizinho, quero saber a verdade. E também eu quero aí agradecer aí o Alfredo Nascimento, que veio agora candidato à Prefeitura de Manaus. Parabéns, acho que a gente combinou, olha aqui, ó, azul também clarinho, né? Da mesma cor. Bom, a gente hoje está aqui no coração da cidade de Manaus, exatamente na Zona Norte. A gente veio até aqui porque muitas pessoas já perguntaram na Zona Leste, Zona Sul, e hoje decidimos vir aqui na Zona Norte para saber, né, se tem alguém que possa aí fazer uma pergunta especial para saber qual é a proposta, talvez, alguma pergunta específica da população. A gente começa procurando aqui devagarzinho, né? Deixa eu ver aqui. Você, tudo bom com você? Tudo bem. Seu nome? Ronald. Ronald, você mora onde? Moro aqui mesmo na Cidade Nova. Você pode dar uma entrevista pra gente rapidinho? Pode Tá nervoso, tá nervoso. ser. É o seguinte, nós estamos ao vivo nesse momento no estúdio com Sileide Mussalen e Alfredo Nascimento, que é candidato à Prefeitura de Manaus. Você já está aí inteirado, já está começando a apurar, saber quem são os seus candidatos, em quem você vai votar esse ano? Alfredo Nascimento, né? Eu conheço alguns projetos que ele fez aqui na nossa cidade e eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Tem pergunta? Sim. Seu candidato, eu gostaria de saber se o senhor ganhar na eleição para prefeito de Manaus, quais os projetos e os planos que o senhor já tem para a nossa cidade, para melhorar a nossa cidade, se o senhor ganhar. Legal. Boa. Gostei da pergunta. Qual Boa é o nome pergunta. dele? Qual é teu nome? Dá o retorno aí, Patrick. Qual é o Isso? nome dele? Isso, Ronald Reis. Repete. Ronald Reis. Pronto. Tá aí, a bola foi, batata foi Olha, passada pro senhor. Ronald, obrigado pelo voto, hein, cara. Jovem, que não me viu, mas deve ter ouvido de alguém o prefeito que eu fui. Aliás, você está próximo, você está na Cidade Nova e do lado está passando os ônibus do sistema de transporte que eu implantei na cidade e construí aí do lado o terminal de integração. Construí 3 da cidade de Manaus, agora o Arthur está fazendo mais um e fazendo umas estações de passagem. Né? E o meu projeto para a cidade de Manaus é mais ou menos o seguinte: eu me caracterizei como um prefeito que se envolvia muito com o social, que tinha muitos projetos que chegavam das pessoas. E eu quero trazer de volta esses projetos para a administração equilibrada, para a administração moderna que fez o Arthur. E esses projetos eu quero trazê-los de forma mais moderna para ajudar a população. Nós estamos nós estamos reentrando, começando de novo a pandemia. Nós vivemos uma pandemia que perdemos muitas vidas. Se não tivesse acabado com o programa médico da família, muitas vidas teriam sido salvas. Mas eu tenho também a responsabilidade, como prefeito, de resgatar outras coisas. Eu tenho que resgatar empregos em Manaus. Muita gente perdeu emprego, muita empresa fechou. Verdade. Eu vou trazer de volta coisas que tinha na administração, como o Banco Social. O que é o Banco Social? O Banco Social financiava, na época que eu era prefeito, micro e pequenas empresas. Para que essas empresas possam voltar à atividade, vai ter que ter a mão amiga da prefeitura e eu vou estar fazendo isso para as pessoas. Vou trazer de volta de forma mais moderna o programa médico da família,
vou trazer de forma mais moderna o programa Mãe Social. Você é muito jovem, você não me viu prefeito, e talvez você vote em mim porque alguém falou do prefeito que eu fui. Eu fui 2 vezes o melhor prefeito do país. E são 5.683 cidades, e ter um prefeito de uma cidade diversa como a nossa, de uma cidade que tem muitos problemas sociais, como o melhor prefeito do país, é porque eu fiz um trabalho legal. E eu gosto de fazer isso, eu gosto do contato com as pessoas. Eu sou um prefeito que não fica no gabinete. Eu, quando fui prefeito de Manaus, eu só ia 2 vezes por semana à prefeitura, meio expediente, e o restante do meu tempo era na rua, procurando problemas, porque só assim você consegue produzir bem. Isso é bom. Só dessa forma, de sair de dentro do gabinete, de ficar andando, de ir para a rua, conversando com as pessoas, discutindo, você encontra soluções mais baratas e que alcançam verdadeiramente a população. Às vezes você toma uma decisão de gabinete sem ir olhar, sem conhecer o problema, e não é aquilo que a população está esperando. Às vezes manda até o secretário, né? E não Normalmente. vai. Eu não ando com o secretário, eu ando sempre sozinho, dirijo meu próprio carro, era assim que eu fazia. Porque quando você tem um secretário ou um assessor, normalmente você vai para algum lugar, você vai inaugurar, por exemplo, uma escola. Sim. Aí te levam por uma rua que não tem um buraco, meio fio pintadinho de branco. Nunca te leva para o problema. Não leva para o problema. Verdade. Chega lá na escola, quem está xingando, falando mal, nem encosta da inauguração. Você corta a fita lá, vai embora, está tudo bonito, pensa que está... Eu não faço nada sem olhar antes. Legal. Nada. Tem mais alguma pergunta aí? Patrick Jones ainda está aí ao vivo? Produção? Vai entrar? Pede para ele entrar aí. Enquanto isso, enquanto o Patrick não volta, não é? Já foi respondida a pergunta do nosso internauta que está na rua e tem interesse em fazer várias perguntas aí, bacana. Eu queria acrescentar uma coisa à Sim. pergunta que me fez o Ronald. Eu já consertei o sistema de transporte coletivo uma vez. O Arthur sofreu muito com essa gente, porque é uma gente difícil de lidar. Eu ia fazer essa pergunta agora. Ele Como é que está, você vai fazer? ele está colocando 300 ônibus novos, mas eu tenho a experiência de ter sido prefeito e ter consertado o sistema de transporte coletivo da cidade. Eu consertei, eu sei como consertar, Sim. vou consertar de novo. Porque esse corredor exclusivo que existe aqui em Manaus, ele existe no mundo inteiro e funciona bem. E eu sei, desses candidatos que estão aí, ninguém sabe consertar isso. Eu vou consertar porque eu já consertei uma vez e eu sei que vou ter problemas com as empresas que estão aí. Sim. Porque é uma regrinha muito simples. Você, para saber quantos ônibus são necessários numa comunidade, num bairro, tem que saber quantas pessoas moram lá, daí você tira a quantidade de ônibus que são necessários e com que frequência. É essa a regra que se utiliza sempre para isso. Então, assim, O transporte é muito importante. Muito Transporte importante. é uma das perguntas que mais as pessoas mandam para o portal. É hoje o maior problema da cidade. Por que o seu sucessor, quem foi o seu sucessor na época? Foi o Serafim Corrêa. Aí ele detonou com o transporte público. Não, olha só, Porque de lá para cá a gente não conseguiu não fizeram mais nada. É a falta de continuidade. Falta né? de continuidade. É isso que é importante. Que bom que você enxerga, porque era isso que eu ia dizer. É a Pois falta é. de continuidade. Até por Nós não orgulho, podemos- né? Até por vaidade, olha só. não vou fazer. Eu fui a segunda cidade do país a fazer isso. Hoje, o único lugar que não funciona, esse corredor exclusivo, para fazer isso, eu dupliquei a Constantino Nery, dupliquei a estrada da Cidade Nova, dupliquei a estrada do Aleixo, dupliquei a Altaz Mirim, a Cosme Ferreira, construí os 5 terminais de integração que existem na cidade, que agora o Arthur está fazendo um outro. Eu queria que aproveitasse, enquanto ele está falando, que mostrasse essas imagens das realizações que ele fez. É muito importante, gente, porque ele tem um histórico, né? Claro que outros vão vir aqui, quem tem história vai ter que contar, mas mostrar essas imagens das realizações públicas que ele fez durante esse período em que ele foi prefeito de Manaus. Então, assim, eu vou consertar o sistema de transporte coletivo da cidade. Eu não vou querer prejudicar ninguém, mas existem 9 empresas operando o sistema. Eu vou chamá-las e vou dizer, as regras são essas. Vocês vão ter que cumprir. E as regras serão as regras que existiam na minha época. Porque tem forma de você controlar, de amarrar e você ter, primeiro, ônibus novos, em quantidade suficiente e ter uma velocidade boa no sistema de transporte, especialmente nesses corredores do deslocamento das Colocando o pessoas. sinal inteligente, né, também. Exatamente. Gente, olha, nós já estamos aí ao vivo com o Patrick Jones. Tudo bem, Patrick?
Mais uma pergunta, Sileide, obrigada pela tua participação. Mais uma vez nas ruas da capital amazonense, como sempre, e agora eu continuo aqui na zona norte da cidade de Manaus. Eu estava conversando agora há pouco aqui com a Ângela. A Ângela estava me explicando um pouquinho mais das necessidades da comunidade e do bairro dela. Só que como é ano político, muitos estão prometendo muitas coisas e eu falei agora há pouco para ela, olha Ângela, quem está no estúdio agora é Alfredo Nascimento, já tem uma história aí e eu vou deixar ela fazer a pergunta que ela quer fazer. Fique à vontade, Sileide Mussalen e Alfredo Nascimento te assistindo agora e pronto para te responder. Oi, Alfredo, boa tarde, eu me chamo Ângela e eu gostaria de saber como vai ficar a saúde, em primeiro lugar, né? Que a população está precisando de mais apoio, né? Nos hospitais, né? Nos colégios também. E é essa a pergunta. Escutar a voz dele, vou deixar ela escutar a voz dele aqui. Oi, Angela. Obrigado pela pergunta. Olha só, eu quando fui prefeito de Manaus, eu tinha um programa chamado Médico da Família, que eram aquelas casinhas que existiam nos bairros de Manaus. Eu construí 168 casinhas daquela. A cidade toda tinha uma cobertura de 70%. Você tinha o remédio lá na casinha, não precisava sair com a receita que o médico fazia e procurar remédio em farmácia. A própria casinha, a agente entregava na casa do paciente ou da paciente o remédio. Eu vou agregar ao sistema de entrada de saúde que tem hoje a prefeitura, o sistema básico de atendimento de saúde, que hoje o Arthur já tem uma cobertura de 64% aproximadamente, colocando esse sistema de prevenção de forma mais moderna, mais atualizada. Olha que foto linda lá com minhas agências de saúde alguns anos atrás. E eu fazia questão de conversar com cada uma delas. Fazendo isso, nós vamos alcançar a cerca de 75%, 80% da população tendo a cobertura para todas as áreas da cidade. E isso acontecendo, você vai esvaziar pronto-socorro, vai esvaziar hospital, porque os pequenos problemas serão resolvidos lá na base. O programa Médico da Família, ele cuidava da população que já tinha um tipo de doença. Por exemplo, quem tinha diabetes, quem tinha pressão alta, quem era portador de deficiência, já existia um cadastro e todo mês a gente entregava na casa da paciente o remédio que ela tinha direito sem precisar sair de casa para ir procurar o remédio. Sim. Então, isso tudo vai voltar. Eu tenho certeza que vai melhorar a saúde, porque isso já melhorou na época que eu fui prefeito de Manaus. Em relação às escolas, o Arthur, quando assumiu a prefeitura do então prefeito Amazonino Mendes, a cidade de Manaus era a 23ª colocada entre as 27 capitais do país no IDEB, no Índice de Avaliação do Ensino Básico, que é responsabilidade da prefeitura. Hoje o Arthur conseguiu, desse tempo que está como prefeito, de 23º, ele saiu para 9º colocado do Brasil. Eu vou colocar a cidade de Manaus, porque eu não acredito em mudança, eu não acredito em melhoria de vida da população se não for por via da educação. Qualquer investimento que se faça em educação, ele é fundamental para mudar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que vou chegar entre os primeiros do Brasil, não tenho dúvida disso, porque o alicerce está posto, a coisa já foi feita, o que era mais difícil foi feito pelo Arthur. E eu vou trazer de volta coisas que existiam na época que eu era prefeito. Eu vou dar fardamento escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino. E eu não estou prometendo porque eu sou candidato, eu fui prefeito e eu fazia isso, dava calça, bermuda, tênis, mochila, com livro, caderno, lápis, borracha. Um pai de aluno não gastava um único centavo com o filho. Quando alguém matricula um filho numa escola pública, é porque não tem dinheiro para pagar a escola particular. Tudo bem, um fardamento custa R$100, cento e poucos reais. Isso para o pai que ganha um salário mínimo, ou que está desempregado, para a mãe que não tem o dinheiro para comprar, é muito. E para a prefeitura dá para a gente agregar com o equilíbrio fiscal que o Arthur promoveu, que eu vou continuar. Eu sou um homem da área de finanças, eu fui secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, fui secretário de Finanças do município, fui superintendente da Zona Franca de Manaus. Então, eu sei o que isso significa, eu sei a importância do trabalho que fez o Arthur da cidade. E ao ser candidato, aceitar ser candidato, é porque eu não posso permitir. Eu sou amazonense por opção. Eu não nasci aqui, mas eu cheguei aqui com um pouco mais de 20 anos. Eu nasci no Nordeste, do sertão pobre do Nordeste, e Deus me trouxe para cá, Deus me mandou para cá. E é aqui que eu escolhi para viver, né?
Eu não tenho nada que é de fora, porque eu também sou de fora. Eu gosto de paraense, eu gosto de amazonense, eu gosto de piauiense. Eu sou brasileiro, não tem bairrismo, eu gosto de fazer isso. É muito complicado então, isso. Só para encerrar isso da educação, eu vou trazer de volta também uma merenda que existia na minha época, que não era merenda, era comida. Pode ser que as pessoas, se você não viu, pergunte para alguém que estudava ou que viu como funcionavam as escolas do município. Tinha cardápio, Silene, na minha época. Cardápio, segunda-feira, carne moída com arroz, feijão, carne de conserva, carne de charque, ovo, arroz, era comida. E tinha... porque às vezes os pais colocam os filhos até para comer na escola. Então assim, e por que eu vou poder fazer isso? Porque a prefeitura está equilibrada financeiramente. Quando o Arthur assumiu a prefeitura, que recebeu do Amazonina, a prefeitura tinha uma dívida de quase 400 milhões de reais, entregue, abandonada, parecia que não tinha comando a cidade estava vivendo problemas assim, um caos. Infelizmente o amazonino só consegue melhorar a família dele e os muros da casa dele, mas não consegue melhorar a cidade, já teve no governo e não fez nada. É isso que, essa descontinuidade, essa falta de respeito com a população, então, assim, pegou uma dívida absurda. Eu vou Como fazer... é que o senhor vai pegar hoje a prefeitura? Tranquila, equilibrada, né? E continuar aquilo que já está andando. É essa a grande diferença. Eu não vou interromper as coisas boas. O Arthur modernizou a administração da prefeitura. Nós vamos ter logo o controle da cidade, de tudo que ele prometeu. E isso tudo vai facilitar muito a minha vida. Eu tenho experiência, eu fui prefeito 3 vezes e eu sei que eu vou poder agregar isso, coisas boas, modernizadas da época que eu fui prefeito, e sei também que eu posso consertar coisas por conta da minha experiência, da minha responsabilidade, pelo meu jeito de ser gestor. Eu ontem, na nossa convenção, eu disse para as pessoas que lá estavam que eu sou um governo de continuidade, mas eu tenho o meu estilo próprio. Sim. Eu não vou lotear a prefeitura, eu não tenho acordo com o partido. O meu acordo com o Arthur é republicano. Ele me convidou, eu gostaria que você fosse candidato, porque eu já havia até... Com a preocupação até de dar continuidade. De dar continuidade ao trabalho dele. O Arthur vai sair da prefeitura. Logo as pessoas vão compreender o que ele fez pela cidade de Manaus. Eu sei, porque eu sou da área, eu sou técnico, eu sou político já há algum tempo, e sei o trabalho que ele fez para a cidade de Manaus. Mas eu estou junto com o Arthur por um motivo, pela continuidade. E eu não tenho mais idade, nem currículo, para ficar negociando cargo e ser prefeito e não mandar na prefeitura. O prefeito da cidade serei eu, com o meu estilo, com o meu jeito, e serei o responsável pelos erros e pelos acertos. Mas partido nenhum vai ter cargo. As pessoas, eu vou escolhê-las para trabalhar comigo pela competência, pelo preparo. Fora isso, não vou dividir a prefeitura. Se eu quisesse, eu teria feito isso agora. Eu fui procurado por todos os partidos. Partido procura, porque diz, olha, eu quero entrar. Todo mundo quer horário de qual é o cargo? Todo mundo quer. E o nosso, olha, imagina, se o Arthur também, se o Arthur pensasse diferente de mim, ele teria estar com poder. Sim, ele poderia escolher qualquer pessoa. Chamava também, todo mundo. Né? Não, e mais gente para ter mais tempo. Não, ele poderia escolher gente, ficar nessa briga. Claro. Tem muita briga aí no meio para poder ter tempo de TV, às vezes não é nem afinidade, é tempo de TV. Agora só uma coisa que veio, uma pergunta que eu achei bem interessante. O senhor foi eleito 2 vezes o melhor prefeito do Brasil, com 94,7% de aprovação, inclusive saiu no SBT, em rede nacional. O que o senhor fez de tão excelente, de tão extraordinário para ser eleito 2 vezes? É importante a gente saber, porque eu realmente preciso saber. Eu vou te dizer, eu aprendi, quando eu assumi a prefeitura, eu achava que ser um bom prefeito era fazer coisas para a cidade. Sim. Era construir viaduto, era fazer escola. Eu cheguei a fazer perguntas assim, quanto o meu adversário, no meu primeiro ano, eu ainda inexperiente, eu achava que ser prefeito da cidade é ser o síndico da cidade. Passado esse tempo, eu descobri a diferença entre fazer e servir. Quando você se elege prefeito de uma cidade diversa, uma cidade-estado como a nossa, que tem tantos problemas sociais, você não tem que ser prefeito só da cidade. Você é prefeito das pessoas que moram na cidade. Eu aprendi, Silene, a me fazer sempre uma pergunta. Quando alguém me apresentava
uma nova ideia, um projeto novo, eu me perguntava sempre o seguinte: quantas pessoas serão beneficiadas se eu fizer isso? E foi isso que me levou a ser o melhor prefeito do país. Eu tinha projetos sociais para criança, para jovem, para adolescente, para pessoa da terceira idade. Eu construí o Parque Municipal do Idoso, que é o primeiro e único do país. E eu fazia coisas boas, porque esse Parque do Idoso tinha, ainda tem, né? Sim, que recuperaram. Existe. Não, mas era a primeira piscina térmica coberta da região norte do país. Tá certo? Sim. E por que isso? Porque eu entendia que a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando... Sim, né? claro. E sabe qual era a diferença? Olha o tratamento humano que eu dava para as coisas. Todos os funcionários lá do Parque Municipal do Idoso eram aposentados. Sabe por quê? Porque a professora de natação, por exemplo, era uma aposentada, uma senhora que falava mesmo a linguagem daquela senhorinha que ia lá tomar banho. Estava lá. Tá certo? Sim. Então, esse tipo de coisa é que me fez ser o melhor prefeito do país 2 vezes. Saber lidar, servir, fazer as coisas para ajudar as pessoas. Eu sempre me comovia, porque eu vivia andando, e quero fazer isso do mesmo jeito, eu vivia nos bairros andando, eu sempre me comovia com coisas que eu podia fazer para beneficiar, não é uma pessoa especificamente, mas para, sabe, fazer chegar à prefeitura. A prefeitura tem que estar mais presente nos bairros. Eu construí 170 complexos esportivos na cidade de Manaus. 3 mini-vidas olímpicas, 5 campos da grama sintética, que foi uma coisa que era nova no país. Eu já fazia aqui. Eu gostava de fazer coisa boa, de ter novidade. Quem trouxe o programa médico da família para o Brasil fui eu. Eu fui a Cuba conhecer. Eu ia falar sobre isso, o projeto Casinha, né? Também. Esse da Casinha é o médico da família, é a Casinha, mesma coisa. Porque as pessoas elas sentiram muita falta na pandemia do médico, eles não queriam ir para o hospital, eles não queriam se expor, olha só, né? Você falou e se numa tivesse coisa... o médico teria sido bem em diferente. casa, as teria casinhas, teria salvado muita gente. Até não teria tanta gente entubada e que você sabe que o médico é muito evasivo, é muito olha só o que funcionamento disso. Esse projeto, eu saí daqui, eu ouvia sempre dizer que a menor mortalidade infantil do mundo era Cuba. Sim. E eu imaginava assim, Cuba é uma ilha pobre, sofre boicote americano. Como é que esses caras têm a menor mortalidade infantil? Eu quero ir lá olhar. Eu fui à embaixada de Cuba, era difícil entrar, mas eu fui como prefeito e tal, fui em viagem oficial, e fui conhecer o programa. E saí de lá é que eu conheci também o Mãe Social. Eu saí de lá. Também é um projeto seu, Mãe Social? Também é projeto meu, né? Que eu trouxe de Cuba, eu não inventei. E esse projeto Mãe Social, ele substitui a creche. A mãe recebe da sua casa, ou uma casa que cabe muito mais, que a prefeitura pode alugar a casa, ou na própria casa da mãe, ela cede o espaço, ganha um emprego, é contratada, é treinada para isso, recebe 5 crianças, recebia a botija de gás, recebia a comida, essa comida, carne, arroz e tal, os equipamentos pedagógicos para a criança, colchãozinho e tal. A mãe que mora lá no mesmo bairro, às vezes, normalmente na mesma rua, vai deixar a criança, pega pelo baixo de entrega, quando chega do trabalho, pega de volta. E ela conhece a vizinha, ela sabe que vai deixar com uma pessoa de confiança. Então, assim, aí eu fui ver o programa médico da família e eu fiquei, assim, muito feliz com o que vi. Comecei a implantar isso em Manaus, voltando um pouco no tempo. Sim. O Arthur era deputado federal, então, e o ministro da Saúde era o Serra. E o Arthur conheceu o programa aqui em Manaus. E foi comigo, disse, pô, tu tem que levar isso lá para o Serra. Esse negócio tem que ser feito no Brasil. E ele me levou com o Serra para fazer uma exposição sobre o programa médico da família. E eu nunca esqueci que ele disse assim, prefeito, mas isso é um sonho. Aí o Arthur disse, não é sonho não, tem lá, eu vi. E o governo federal, hoje tem o programa médico da família, só que eles distorceram a filosofia do programa. Você não pode colocar isso na entrada do sistema, porque o programa médico da família não é saúde curativa, é preventiva, é para evitar doença e controlar aquelas que existem. Então, assim, esse tipo de coisa foi me tornando uma pessoa muito conhecida. E também é por isso, eu devo a Manaus ter sido projetado nacionalmente. E é por isso também que eu sou candidato a prefeito. O senhor acha que, até todo mundo deve estar perguntando, e todo mundo, será que vai ter o médico da casinha? O senhor é eleito prefeito de Manaus, em janeiro, o senhor já implantaria isso? Não, em janeiro não, não é assim. Porque assim, você estuda o mapa da cidade e cada casinha daquela, ela tem uma cobertura de 1000 famílias.
A partir dessa rua aqui, que acabou a cobertura, você tem que construir outra. Ah, tá. Então, todo o projeto foi uma coisa então, feita não tenha pressa, calma, gente, vai acontecer. Não, mas no primeiro ano você já vai ter algumas casinhas, mas você tem que projetar uma para cada 1.000. E você pode agregar a entrada do sistema a isso, né? Você pode fechar lacunas, porque tem lugar que a pessoa diz, eu tenho que ir lá para outro bairro para conseguir atendimento. Então, aquela casinha, ela fecha aquela lacuna que existe. Dá um suporte para aquele bairro ali. Não é difícil fazer, sabe por quê? Porque eu já fiz, eu vou fazer de novo. E o senhor o senhor sabe que a Guarda Municipal é desarmada e as pessoas têm perguntado muito a respeito disso. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do Guarda Municipal. O senhor daria treinamento para esse Guarda Municipal e colocaria armas para ele? Olha só, seria a sua ideia para isso? Eu acho que o próprio do município ele tem que ser preservado, e para ser preservado você tem uma guarda, mas eu só acredito em guarda armada. Não é uma coisa que se faz no primeiro ano, porque você tem que fazer concurso público, tem que fazer treinamento, como você forma um policial. Mas a minha intenção, a minha vontade, e eu vou fazer isso, se eleito prefeito de Manaus, é armar a guarda e ela suprir, ser a protetora, a guarda municipal, proteger o patrimônio público. Sim. Porque na hora que você coloca um guarda municipal armado numa escola, o bandido, quem mora ali perto já está protegido, porque tem alguém armado. Ele sabe que pode entrar da escola, quantos assaltos tem? Porque não tem ninguém, assalta a casa de frente da escola. Então, pelo menos esse grupo de pessoas vai ficar protegido. E a Guarda Municipal, ela funciona muito bem em várias cidades. Você tem Guarda Municipal em São Paulo armada, você tem Guarda Municipal no Rio de Janeiro armada, em várias cidades do país. Você já tem pesquisa sobre isso? Que já tem pesquisa sobre isso e funciona muito bem. E acaba ajudando muito a Polícia Militar. Perfeito. O que o senhor faria, passando a limpo, o que o senhor não faria de jeito nenhum que o senhor acha na gestão de Arthur Virgílio errou e o senhor não repetiria? Olha só, não é que errou. Eu acho que o Arthur, e ele próprio já confessou isso, ele não conseguiu consertar o sistema de transporte coletivo porque ele não conseguiu implantar o BRT. Eu acho que é a única dívida de campanha que o Arthur tem. O que não é normal. O normal é você ter várias dívidas e cumprir muito pouco. E por que isso? Porque se é uma coisa demorada, ele acabou tendo problemas durante os 3 primeiros anos, porque ele teve que primeiro recuperar a prefeitura para ter condições de começar a trabalhar. Só me interrompendo, porque eu me lembro dessa matéria, inclusive uma reportagem que eu fiz e perguntei para o prefeito, ele tinha colocado o Marcos Rota para cuidar do BRT e parece que o Marcos Rota acabou não fazendo, né? Porque o vice sempre tem alguma coisa para fazer. Mas eu não sei nem onde. Eu não gosto de falar nada dos outros, não, mas eu não sei direito. Ele já foi do. Ele era vice do Arthur, depois foi do Amazonino, depois agora já... Fez uma confusão. Mas eu não gostaria de falar disso. Mas o senhor arrumaria isso? Nesse caso, nós estamos precisando do transporte. Eu vou consertar o sistema de transporte coletivo da cidade. O prefeito eleito de Manaus, se ele não tiver dado uma solução de transporte coletivo em um ano, ele vai ficar... Ele não vai poder andar na rua. Porque você tem problema na saúde, na educação, em todo lugar tem. Mas o maior problema da nossa cidade é transporte coletivo. Não tem ônibus em quantidade. Agora o Arthur está dando uma renovada e conseguiu trazer 300 ônibus. O subsídio que se paga hoje é de 13 milhões mês para o sistema de transporte coletivo. E eu acho que a gente tem condições de mudar isso. E eu mudo porque eu conheço. Além de ter sido prefeito de Manaus 3 vezes, de ter consertado o sistema, eu transformei a nossa frota na frota mais nova do país. Os meus ônibus dos corredores, todos eles tinham ar-condicionado e televisão a bordo. É possível fazer isso? É sim. Por que um carro pequeno tem ar-condicionado e a empresa não pode? Porque tem que dar manutenção, o problema é dela. Isso é uma atividade privada. Ela tem obrigações a cumprir e vai ter que cumprir. E o que o senhor daria continuidade assim, de importante para a sua Câmara, aquela lei, que o senhor daria continuidade e faça as suas considerações finais? Olha, eu daria continuidade ao equilíbrio fiscal que tem hoje a Prefeitura. Não se faz nada sem dinheiro. Não faz nada sem dinheiro. Se você não tiver recursos, você não tem como fazer um bom serviço de saúde, uma boa educação. Absolutamente nada se você não tiver dinheiro. E o maior legado que deixa o Arthur para a cidade, além da modernidade, da infraestrutura, a cidade está cheia de obras. Sim. Isso não é comum. O país inteiro está passando por dificuldades, cidades sem pagar salário.
O Arthur tem dinheiro em caixa, se não arrecadar mais nada, ele tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários até o final do ano. Ele não vai deixar dívida para... Não vai deixar dívida. Sim. Então, isso tudo me motiva muito. Uma ou outra falha que tenha ocorrido, porque todo mundo Sim. comete, eu vou consertá-las. Porque eu estou recebendo da prefeitura de um cara que trabalhou muito, foi determinado, foi obstinado, cuidou disso como que se cuida de um filho, né? Ele cuidou da cidade e principalmente cuidou da prefeitura, de organizar. Ele não tem dívida, paga o salário em dia, tem dinheiro em caixa e fez um grande trabalho. O servidor também tem uma caixinha, também está tudo organizado. Tudo organizado. Previdência organizada. Então, assim, eu só tenho um reparo a fazer. Claro que falta a gente complementar em todas as áreas alguma coisa. E o reparo é no transporte coletivo, porque Sim. o próprio Arthur já me disse, eu não consegui fazer o BRT, que é um grande sonho. Eu não vou nem chamar de BRT, eu vou dizer Sim. assim, eu vou consertar o sistema de transporte coletivo da cidade, porque eu consertei uma vez, sei como consertar, vou ter dificuldade, mas dono de ônibus aí se prepare, porque eu vou amanhecer 5 horas da manhã nas garagens. Eu bom. fazia isso. Isso é bom para a população, né? Eu fazia isso. Então, ônibus velho não vai rodar. Ônibus com pneu careca não vai rodar. Isso é bom. Bem, para você que está aí nos assistindo aqui através do portal CM7, TV CM7 aqui na web, também todas as nossas plataformas digitais. Eu quero agradecer muito a sua audiência, já tem para mais de 84 compartilhamentos, 341 comentários que nós vamos mandar para a assessoria do candidato Alfredo Nascimento, 377 pessoas agora nesse exato momento através do Google também, Analytics. Gente, eu quero te dizer o seguinte... Vote consciente. Todas as vezes que eu faço aqui entrevista, eu olho para você e digo, olha, vote consciente. Quero também esclarecer que eu estou sem máscara, minha máscara está aqui, eu não consigo fazer entrevista de máscara. O nosso candidato está de máscara, se prevenindo, é muito importante isso. Mas você que está aí, previna-se, use máscara, use álcool em gel. Doenças tem muito e a gente precisa se cuidar e ter nosso higiene. Deixe suas considerações finais. Muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que dê certo na sua caminhada. E aí fica o público do portal CM7 para as considerações finais do candidato Alfredo Nascimento. Sileide, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de fazer alguns esclarecimentos. Eu quero agradecer ao povo de Manaus, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que tenho de me submeter a um julgamento. Eu espero que as pessoas votem bem e votem naquele candidato que tenha condições de continuar o trabalho que está aí, que o Arthur fez na cidade de Manaus, e principalmente que possa modificar algumas coisas que são fundamentais para melhorar a vida das pessoas. E eu sei, porque eu já fiz isso, como melhorar a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês todos. Obrigada, candidato Alfredo Nascimento. Muito obrigada, gente. Amanhã vamos ter mais uma entrevista. Eu espero você, 4 horas da tarde, aqui no portal CM7. Manaus e o Mundo cabem aqui. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.